Eu vejo algumas pessoas falando do mito da caverna e dando como exemplo um momento que você está chateado, você está com raiva, porque você acabou de discutir, ou porque alguém pisou no seu pé, ou porque alguém lhe fechou no trânsito, não importa qual seja o motivo. Mas aí você, em um momento de raiva, um momento de fúria, muitas das vezes, né? Aí eu acho que quase todo mundo já passou por isso pelo menos uma vez na vida, de falar, eu queria sumir. Eu só queria desaparecer no meio do mundo e não voltar mais, sem deixar rastro, sem dar notícias. E aí eu fico pensando, e aí depois elas começam a falar do mito da caverna, e aí eu fico pensando que esse exemplo está errado. Por quê? Porque quando você fala que você queria sumir, que você queria desaparecer, mas você fala isso em um momento de raiva, em um momento que você não está pensando direito, você não está querendo fazer isso conscientemente, você está fazendo isso querendo fazer inconscientemente, ou seja, não resolve nada, não ajuda em nada, não tem serventia nenhuma. Então, pensando nisso, eu estava analisando aqui, né, raciocinando aqui sobre essa questão do mito da caverna, porque eu acabei praticamente faz uns 3 meses, 2 meses, que eu saí da caverna, né, eu passei um bom tempo na caverna, mas aí eu saí, respirei um pouquinho e agora eu vou entrar novamente no modo caverna, porque eu preciso me concentrar no meu trabalho aqui, com o que eu estou começando agora, que é o YouTube. Eu quero me concentrar na mudança da minha vida e da minha família, quero concentrar em hábitos, em aprender mais. Então, eu fiquei pensando, eu quero fazer isso, eu fiz antes, saí, respirei um pouquinho, né? Vi de fora o que é que precisava fazer e agora eu estou voltando novamente. Mas eu estou fazendo isso em nível de consciência, eu estou fazendo consciente. E o modo caverna é isso, é você se ficar recluso, é você deixa eu ver como é que eu posso falar. É você, tipo, se resguardar mesmo, assim, sabe? Se afastar de tudo que toma seu tempo, de tudo que não acrescenta na sua vida. Você se afastar daquelas pessoas que só querem, eu não vou dizer por mal, literalmente, mas a partir do momento que você quer estudar, você quer crescer na vida. E aí você se junta com pessoas que não têm o mesmo objetivo que você, não vai dar certo. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar num ditado, um ditado muito comum e quem fala muito, quem falava muito eram os mais velhos. Eu cresci ouvindo esse ditado que é: quem se junta com porco, farelo come. É um ditado um pouco grosseiro, mas ele é muito verdadeiro. Por quê? Porque, primeiro, se eu quero melhorar a minha vida em qualquer área que seja, eu quero estudar para ingressar numa nova área de trabalho, ou eu quero, sei lá, fazer uma faculdade, ou eu quero, não sei, trabalhar para comprar uma casa, comprar um carro, um celular, seja lá o que for. Qual for o seu motivo, é crescimento pessoal, a mentalidade, sabedoria, essas coisas não importa qual seja, começar um novo negócio, não importa qual seja. Mas se eu quero fazer isso, então isso vai abdicar de um tempo e de uma energia da minha parte. E de concentração, entendeu? De foco, porque eu tenho que ter foco, não é? Aí, como é que eu vou me juntar com alguém, digamos, vou estar saindo para as noitadas, para beber, para festa, para isso, aquilo, outro, ou até mesmo sentar para conversar, bater um papo com essas pessoas, por exemplo, com essa pessoa que a mentalidade dela e o propósito, o objetivo de vida dela é totalmente diferente do meu. Como que isso vai dar certo? Porque, primeiro, o tempo que eu estava lá sentada conversando com ela, perdendo tempo, porque ela não compactou com o mesmo objetivo que eu já não estou aproveitando o tempo, estou desperdiçando o tempo, não é? E o foco, gente, o foco, eu ouvi uma frase uma vez que dizia que o foco, a obsessão, né, que no caso que é a pessoa que falou, que dizer que o foco, ele ganha do talento. A obsessão ganha do talento. A gente cresce ouvindo que você tem que ter talento, você tem que ter o dom para fazer determinada coisa. E às vezes sim, só que se você realmente quer aquilo, se você realmente sabe o que você quer, não é? Não tem talento certo. A única coisa que vai lhe impedir é você mesmo, se você não tiver foco.
entendeu? Porque o foco, ele ganha do talento. Se você tiver foco e obsessão naquilo que você quer, entendeu? Naquele seu plano de vida, não tem talento certo. Você vai conseguir, não tem outra não, não tem como. Só que para isso você tem que ter foco. E como é que a gente tem foco no mundo de hoje? Onde tem muito digital, onde o celular, ele rouba muito tempo da gente. E assim, eu costumo dizer, porque no meu trabalho atual, eu lido com pessoas. E aí eu posso falar com propriedade, por quê? Porque uma coisa que eu observei, eu fico observando já tem alguns anos, que é as pessoas reclamam, reclamam e reclamam. Só fazem reclamar da vida. Só que aí, na mesma hora que elas reclamam, eu passo de 2 a 3 horas com essas pessoas. Uma vez por mês eu passo cerca de 2 a 3 horas com essas pessoas. E aí, eu vejo assim, começa com as reclamações, a conversa sempre começa com as reclamações, não é? Mas aí logo em seguida que eu começo a desenvolver o serviço, aí eu vejo que logo em seguida a pessoa vai para o Instagram, vai ver o que é que o influenciador tal tá falando, o que foi que fulano de tal vestiu. Ah, porque a roupa que fulana comprou. Ah, tu visse a bolsa que fulana comprou. Ah, o óculos que ficando. Ah, tu visse as luzes que fulana deu no cabelo. No Natal mesmo, eu tenho um exemplo, no Natal agora, dezembro do ano passado, 2024, eu tive um exemplo de que uma pessoa estava reclamando que estava, né, não tinha condição de comprar os enfeites, aquelas conversas que a gente tem, os enfeites que queria comprar uma árvore assim, assado, não conseguiu. E aí, mas aí logo em seguida, gente, em seguida, não deu 10 minutos, a pessoa entrou no Instagram, e aí, porque tu viste a árvore que fulano colocou, o tamanho das bolas que fulano colocou, não porque fulano falou que às vezes o menos é mais na decoração. E aí eu fiquei pensando, eu digo, a pessoa estava falando agora que estava aperreada porque não ia conseguir comprar os enfeites, porque ela queria isso, aquilo, outro. E ao invés, então, digamos, dela parar para tentar resolver, tentar ver se tinha alguma ideia, se aparecia alguma solução, para ela resolver e conseguir comprar o que ela queria, não é? Se era o que ela queria ali naquele momento, não, ela simplesmente passou o tempo todo que eu passei lá com ela passou olhando as redes sociais do fulano e vendo os efeitos que o fulano tinha comprado. Aí, isso é um dos exemplos, tá? Que eu estou dando. Então, o celular, eu costumo dizer, e falo até para as pessoas também, que eu convivo assim no trabalho, que o celular, ele rouba muito tempo. Só que você escolhe se o tempo que o celular ele está tomando da sua vida, do seu dia, se esse tempo vai ser produtivo ou se esse tempo vai ser desperdiçado. Entendeu? No meu caso, eu uso muito para trabalho. Eu só uso para trabalho. Entendeu? Sempre para trabalho, sempre para melhorar, sempre para pesquisar, buscar conhecimento, buscar sabedoria, sempre. A mentalidade, sempre para isso. Mas aí, quando você desperta para esse novo mundo, as outras coisas que você vê que até você mesmo fazia antes, passa a não ter sentido. Você fica se perguntando, tipo, como é que eu fazia isso? Como é que eu fazia? Como é que eu parava? Dispensava o meu tempo para estar fazendo isso, para estar nas redes sociais, olhando fulano, ciclano, beltrano, ou para estar, tipo, passo metade do meu dia, a tarde inteira do meu dia assistindo novela, e ainda entra para a noite assistindo novela, e vou dormir agora, só vou dormir depois que passar a novela de tal horário, entendeu? E eu conheço pessoas assim, que pode estar caindo de sono como for, mas só vai dormir depois que passar a novela. Então, aí eu fico pensando, sabe, nessas situações, e aí eu, pensando aqui no modo caverna e nessas coisas que eu ouvi hoje, eu resolvi parar aqui para gravar esse vídeo para vocês, porque o modo caverna nada mais é do que um período, né, de 6 meses, que você pega para você cuidar de você, para você dar atenção somente para você, para a sua vida, para o que você precisa melhorar na sua vida, entendeu? Então, você tem que começar a traçar metas, a, não vou dizer parar de usar o celular, não é isso, mas troca os conteúdos, entendeu? Deixa de seguir algumas pessoas que não acrescentam em nada na sua vida, comece a seguir pessoas que agregam conhecimento à sua vida, comece a procurar, reduz o tempo também no celular,
Se não quiser cortar 100%, mas o certo seria que corte, porque o modo caverna é isso, não é fácil, é uma coisa é, bem assim difícil para quem é de ciclo de amizade, para quem gosta muito de estar saindo, estar isso, aquilo, outro, mas ao mesmo tempo essa pessoa já está vendo que isso não está mais preenchendo a vida dela, não é? Então, se você está aqui nesse vídeo agora, é porque você está querendo mudar, você está sentindo a hora, a necessidade de mudança na sua vida. Então, você tem que começar o primeiro passo, porque foi a primeira coisa que eu fiz, foi começar a reduzir o meu tempo no celular. E reduzir assim, com coisas desnecessárias, né? Com, tipo, tá olhando no Instagram, tá vendo um vídeo, uma roupa, alguma coisa, qualquer coisa assim que não acrescente nada na minha vida. E comecei a seguir pessoas e comecei a buscar conhecimento com pessoas que poderiam me agregar alguma coisa na minha vida, passar algum conhecimento, desculpa, algum conhecimento, alguma sabedoria, entendeu? O que mais que eu fiz? Comecei a me dedicar nos estudos, a me dedicar. Estudos, gente, quando a gente fala estudos, as pessoas sempre só pensam que é faculdade, que é curso, que é isso, aquilo outro. Não. Estudos, você comprar um livro, eu achava que era bobagem ler livro, eu não gostava de ler livro. Mas eu descobri um universo totalmente diferente, gente, com livros. Com livros, vocês acreditam que com livros, uma pessoa que não gostava muito de ler, eu gostava de ler, mas não assim, de sentar, pegar um livro e dizer, eu vou ler esse livro aqui todo. Não, eu não fazia isso. Hoje eu já faço, entendeu? E eu não me arrependo, não me arrependo em nada. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter começado a pegar esses hábitos de ler, hábitos de leitura. Nossa, experimentem, façam isso, comprem um livro, comprem um livro que vocês gostam, um livro que tenha um assunto daqueles que vocês querem saber, que vai ajudar no desenvolvimento de vocês. Eu diminui o tempo no celular, comecei a seguir pessoas que agregavam na minha vida para me passar conhecimento, né? Comecei a ler, tá? Comecei a tentar mudar alguns hábitos e conseguir alguns hábitos. Eu mudei a mentalidade, entendeu? Saí de um local que eu estava, que não estava, nossa, uma situação precária a gente estava vivendo. E aí eu saí dessa situação, melhorou um pouco a vida da gente já, não é ainda o que eu quero, mas estou chegando lá, tá? E agora eu vou entrar novamente no modo caverna, como eu falei para vocês, porque eu quero procurar me dedicar para isso que serve. O modo caverna, eu não quero me distrair com nada. Então você tem que fazer também a mesma coisa. O modo caverna ele serve para isso, para a gente não se distrair com nada. Distrações ao redor, que é celular, que é um vizinho que quer conversar, é um amigo que quer sair para beber, realmente só faz aquilo que você não pode largar. Trabalho. Se você trabalha atualmente, você não pode largar o seu trabalho para poder, né? Então você, infelizmente ou felizmente, vai ter que continuar trabalhando, é o meu caso. Eu vou entrar no modo caverna agora, mas é dedicação total e foco total para o que eu quero fazer agora, que é uma nova fase da nossa vida, né? Da minha vida, da minha família. Só que eu não posso largar o trabalho, eu tenho que trabalhar. Então, dessa parte eu vou continuar trabalhando, mas é só trabalhar, trabalhei, voltei para casa, né? Me tranco, aí eu só vou parar para comer, né? Para me cuidar direitinho, para gravar aqui os vídeos para vocês, mas logo em seguida pode ter certeza que eu vou estar estudando, vou estar lendo, vou estar procurando, buscando conteúdo que me tragam esse conhecimento, que me tragam essa mudança ainda mais na minha vida e aí também eu posso trazer esse conhecimento aqui para vocês, tá? Eu estava lendo um livro, O Mito da Caverna, de Platão. Eu até anotei eu fiz uma colinha, não é? Porque é muita coisa na cabeça, eu não sou muito boa com estar lembrando das coisas assim, quando eu começo a falar, acaba embananando. Então, o mito da caverna de Platão tem um trecho nele que fala assim, ele fala, a busca pela verdade pode ser algo extremamente desafiador, mas ao mesmo tempo extremamente recompensador. E, gente, isso aqui é muito verdade, porque quando você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a mudar o seu pensamento, a mudar a sua linha de raciocínio, a mudar tudo aquilo que você, desde que você estava na barriga da sua mãe, você foi ensinado. As pessoas costumam dizer que a gente é ensinado quando a gente nasce. Não, a gente começa a aprender desde quando a gente está na barriga da nossa mãe. Aí,
Quando você muda tudo aquilo, porque eu tenho 28 anos, então eu mudei e ainda estou mudando a minha vida toda até agora, entendeu? Então eu tive que mudar e foi muito desconfortável. Eu falei isso no primeiro vídeo. É muito cansativo. Você gasta muita energia tendo que mudar, tendo que buscar conhecimento, tendo que aprender coisas novas, para você ver que o mundo ele não é aquilo que ensinaram pra gente. Na grande exceção, maioria das vezes, não é aquilo que ensinaram pra gente dentro de casa, entendeu? E aí, logo em seguida, ele fala: os prisioneiros são libertados das sombras ilusórias na parede da caverna e vêm e ao verem a luz do sol, descobrem a realidade em sua plenitude. Então, o mito da caverna, ele é bem interessante, esse livro, porque ele fala, ele dá um exemplo, por exemplo, é como se as pessoas tivessem nascido na caverna, né? E aí a caverna é bem apertadinha, elas não têm espaço para se mexer, elas ficam assim, bem paradinhas. E aí, só com a cabeça assim, olhando para frente, só olhando para um foco, só olhando para um objetivo, só tem aquilo ali para ela, não tem outra coisa não. Só que o exemplo que ele dá nesse livro é que a, eles só enxergam um objetivo, só enxergam um foco, por conta que eles nasceram, se criaram e estão ali até aquele momento naquela caverna. Mas, se eles quisessem, tivessem interesse, tivessem a curiosidade de virar, só virar a cabeça assim e enxergar que tinha uma luz no fim da caverna, entendeu? Enxergar as sombras, enxergar um mundo novo, umas possibilidades novas que tem para eles, que tem todo o mundo, que tem todo o universo ali para eles explorarem, seria outra coisa, sabe? Mudaria completamente aquela perspectiva que eles estavam ali só olhando para frente, só olhando para um lugar só tinha aquela saída. Ou seja, quando a gente está num momento difícil da nossa vida e a gente não para pensar, a gente não para refletir, aí, às vezes, eu digo isso porque eu já passei por isso, às vezes a gente sente que não tem outra saída pra gente, não tem outra solução, só tem aquela e, ai meu Deus, o que é que eu faço agora? Porque só tinha aquilo pra mim, porque eu não consegui, aí eu tô perdida, eu tô acabada, o que é que eu vou fazer? Entendeu? E tá errado porque isso é uma das correntes que nos prendem. As correntes que nos prendem um exemplo das nossas crenças limitantes, dos nossos traumas do passado, entendeu? E um exemplo disso é a parábola do elefante. Vocês já ouviram falar da parábola do elefante? Que é mais ou menos assim: um elefante, ele foi um elefante de circo, né? Ele foi criado desde pequeno, desde muito novinho, amarraram uma cordinha nos pés dele, no pé dele, uma cordinha presa em um tronco de um pedacinho de madeira bem pequenininho no chão, pintado no chão. E aí, quando ele era pequeno, aquela corda com aquele pedacinho de madeira ainda segurava, ele se rebatia para um lado, se batia para o outro e tal, e não conseguiu se soltar. Mas aí ele foi crescendo e ele ficou adulto. Só que ele ainda continua amarrado no mesmo lugar, só com na, uma corda na patinha dele, presa num pedacinho de madeira no chão. Só que ele já é adulto, ele já é grande. Ele pode se soltar dali sem fazer esforço nenhum praticamente. Só que ele não sabe disso. Ele tá na cabeça dele só os traumas do passado, ou seja, só tá na cabeça dele os pensamentos, as lembranças, na verdade, de quando ele tentava se bater, quando ele tentava se sair, que ele se machucava, ele cansava e não conseguia se soltar. Ele então desistiu, ali ele desistiu e ele aceitou que ele tem que ficar ali, porque aquela cordinha com aquele pedacinho de madeira no chão, ele não é capaz de se soltar dali, entendeu? É a prisão dele. Ou seja, o que é que está prendendo ele? É a cordinha presa na pata dele, presa num pedacinho de madeira no chão, ou é a mente dele que está prendendo ele? Porque ele está preso nas correntes do passado, entendeu? Ele está preso nas correntes dos traumas, nas correntes de quando ele tentou e não conseguia. Ele não vê outra alternativa. Agora, para ele não vê, tipo, será que eu tento outra vez? Nem isso passa pela cabeça, sabe? E aí,
Muitas vezes acontece isso com a gente tenta uma vez, dá errado, às vezes dá errado. Eu costumo dizer que não deu errado, eu costumo dizer que não era para ser naquele momento. Quando a gente tenta, a gente faz tudo certinho, não era para ser naquele momento. A gente faz o quê? A gente para, a gente respira e começa de novo, e começa de novo. E a vida é feita disso, de cair e levantar, não é? Não é tipo, tentou uma vez, por algum motivo não deu certo, e aí eu vou desistir, acabou, senão não vou tentar mais. Não é assim que funciona. E nem é saudável, entendeu? Nem proporcionalmente. E aí, gente, tem outra frase que eu vi de Abraham Lincoln, eu estava lendo sobre isso agora há pouco, e eu queria falar de tempo, né? Estava falando de tempo. E ele fala, se eu tivesse apenas uma hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. E aí, isso me lembra, quando eu vi essa frase, eu lembrei do ano passado, quando eu estava para fazer essa transição de carreira, né? Quando eu estava para começar esse canal aqui no YouTube. E aí eu queria começar, mas eu até já expliquei um pouco disso no vídeo passado, no primeiro vídeo lá que foi no segundo, eu expliquei um pouco disso que eu queria começar, mas o medo não me deixava. Eu queria começar, mas o medo das pessoas não gostarem, o medo, será que eu vou conseguir? Porque eu não tenho cenário, porque não sei o quê, porque sempre estava faltando alguma coisa. Sempre ficava faltando alguma coisa, nunca estava completo, nunca estava bom para começar, nunca. E aí, quando eu percebi isso, eu comecei a lutar contra mim mesma para poder destravar esse medo. Porque eu sabia que era um medo, eu sabia que eu estava me sabotando, né? E se eu não for atrás dos meus sonhos, se eu não lutar por eles, se eu não colocar a cara aqui a tapa para ver no que é que dá, digamos assim, quem é que vai fazer por mim? Entendeu? Só que aí, beleza, comecei, né? Tô aqui e tal, fazendo já comecei o meu projeto, tô aqui no YouTube, né? Mas eu vejo que aquele tempinho que eu passei 9 meses, gente, 9 meses, estudando, só acumulando conhecimento. E aí, eu vejo que aquele tempo foi como se fosse um exemplo do que Abraham Lincoln falou. Se eu tivesse uma hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando meu machado. Ou seja, eu poderia sim ter começado antes, ou poderia ter começado muito antes, mas aí eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, eu não tinha todo esse material que está dentro da minha cabeça e que eu adquiri nesse tempo de estudo que eu passei estudando sobre YouTube, sobre mentalidade, sobre mudança de vida, crescimento pessoal, lei de atração, Ho'oponopono, tudo isso aqui eu vou falar aqui no canal sobre isso para vocês, tá? E também como a lei da atração mudou, a vida da gente está mudando, tá, gente? Quando vocês veem, eu vou mostrar aqui para vocês, quando vocês veem, vocês vão ficar de boca aberta, porque para mim, pelo menos para a gente aqui que está vivendo, foi muito, muito surreal o que aconteceu, a mudança, sabe, na nossa vida. Mas é isso que eu quero falar para vocês, gente. Às vezes a gente não perde, às vezes a gente passa um pouco de tempo se preparando, mas não é perca de tempo. Você não está perdendo tempo se você passar um tempo se preparando. Você só não pode ficar esperando o momento perfeito. Porque eu falo com propriedade, se eu fosse esperar o momento perfeito para começar, se eu fosse esperar o momento perfeito para começar aqui, esse momento não ia chegar nunca, porque não existe nada perfeito nem momento perfeito. O momento que faz é a gente, e o momento é agora. Então, se você tem vontade, se é um sonho seu, ou mudar do seu trabalho, ou de casa, ou quem sabe de cidade, de estado, se você quer ter um sonho de fazer o seu canal e viver do seu canal no YouTube, faça agora, não espere porque por mais que eu tenha passado esse tempo estudando, mas eu já estava incomodada, porque é tanto conhecimento que tem, tanto material na cabeça que acaba fazendo a salada de frutas. Aí isso
é onde remete ao que eu falei, eu acho que foi no vídeo passado, ou foi no primeiro vídeo que eu falei, que conhecimento demais acumulado, quando você tem muito conhecimento, você não faz nada com ele, você não passa para outras pessoas, você não faz nada, ele é inútil, ele não serve para nada. E aí acaba criando uma obesidade mental. Obesidade mental é justamente isso, quando você acumula muito conhecimento, você sabe o que tem que fazer para melhorar a sua vida, você sabe direitinho o que é que você tem que fazer, você tem que levantar, você tem que sair da sua área de conforto, você tem que começar a agir, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Mas aí você não faz, você sempre acha que está precisando aprender mais alguma coisa. Eu costumo falar assim que a gente nunca para de aprender até o momento que a gente morre e aí a gente começa a aprender em outro plano, no que acontece com cada um de nós depois que a gente sai aqui desse plano terreno. Mas botaram na cabeça da gente que a gente tem que procurar o perfeito. Colocaram na cabeça da gente que a gente tem que dar, você tem que dar 100%, mas você não precisa adquirir 100% de conhecimento. Eu acho que ninguém tem 100% de conhecimento. E eu falo isso porque isso era um dos meus problemas que eu falei aqui para vocês. E aí eu resolvi começar aqui do jeito que eu sei, né? Do meu jeito simples. Esse canal aqui eu não quero fazer ele de forma que fique com edição, que fique artificial. Não quero, eu quero que ele fique assim bem didático, bem natural. É só eu sentar aqui com a câmera na minha frente falando com vocês. E se errar, eu erro, vou assim mesmo, vai assim mesmo, não vou cortar, tá certo, gente? Porque hoje em dia está faltando muito originalidade e muitas pessoas verdadeiras. Porque o que a gente vê muito nas redes sociais é tudo perfeito. Todo mundo tem a vida perfeita nas redes sociais. E por mais que você diga que não, uma hora o julgamento vem. Uma hora você vai se comparar. Uma hora você vai dizer, ah, mas porque o fulano conseguiu e eu não consegui. Ah, mas eu estou fazendo a mesma coisa que o fulano está fazendo, mas deu certo para o fulano, mas não deu para mim. Entendeu? Então isso lhe trava, isso trava a sua vida. Você não pode deixar que isso atrapalhe o seu sucesso, a sua evolução. E muitas das vezes a gente deixa de ter alguma coisa, de usufruir alguma coisa na nossa vida que vai nos agregar muito por causa desses medos que colocaram na cabeça da gente. Isso se chama, ai, como é? Isso se chama crenças, crenças limitantes. Essas crenças que prendem a gente, essas crenças que a gente aprendeu desde a barriga da nossa mãe no decorrer da vida, até o momento que a gente desperta, até o momento que a gente para e não, isso está errado. Não, eu não quero viver assim. Não, por que que eu penso desse jeito? Eu tenho que mudar o meu pensamento. Porque, gente, primeiro a gente muda aqui. E depois sai daqui e vai para o nosso redor, vai para o nosso exterior, se manifesta no nosso mundo. Mas primeiro você tem que ser para ter. Primeiro você tem que ser a pessoa que você quer ser, para depois você se tornar e você ter tudo aquilo que aquela pessoa que você quer ser teria, falar daquele jeito com a pessoa que você quer ser, fala, se comportar do jeito que a pessoa que você quer ser se comporta, entendeu? Então, para isso, você tem que se resguardar, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que é, começar a fazer uma faxina. A palavra certa é essa, você tem que começar a fazer uma faxina na sua vida. Limpar, sai limpando, começa limpando pessoas que não lhe agregam. Eu tenho até que fazer isso, limpar pessoas que estão no meu WhatsApp, que não são clientes, não são amigos, não são nada, estão ali só de penetra, olhando a minha vida, eu tenho que limpar. Sugiro que você faça o mesmo, comece a limpar as suas redes sociais, façam limpar. Isso aí eu já fiz, eu nem tenho mais Facebook, eu tenho Instagram, mas é para uso profissional, é para trabalho, tanto para o que eu estou fazendo, quanto o Instagram para aqui, né, para vocês poderem me acompanhar mais de perto, tá, gente? E é isso, eu saí fazendo uma limpa em quem eu seguia, que não me agregava em nada, quem me deixava, porque no fundo eu ficava, tipo, poxa, fulano tem uma vida tão boa, né? E eu tô aqui. Ou às vezes você tá passando por uma situação, por exemplo, acabou de ter uma discussãozinha ali com o seu parceiro ou a sua parceira,
E aí você vai fazer o que você senta no cantinho e você vai mexer no celular, você abre as redes sociais, aí tá ali o seu vizinho ou aquele colega de infância que postou uma foto feliz da vida, né, sorrindo, brincando, lá, aquele momento perfeito, aquela vida perfeita de Instagram, e aí não tem como você não olhar e não dizer, poxa, fulano tá tão bem, e eu tô aqui, chateada, acabei de brigar com a mulher, eu acabei de brigar com o marido, entendeu? Então, para você ter o crescimento é, mental e pessoal, você tem que entrar no modo caverna. Você tem que sair fazendo a limpa, fazendo a faxina na sua vida. Tá limpando aquela pessoa que lhe faz mal, aquela pessoa que não quer ver o seu bem, que só entra em contato com você para bisbilhotar, ou para pedir, ou isso, aquilo, outro. Você saia se afastando. É, sutilmente você se afasta, outros radicalmente você se afasta, porque eu me afastei para eu ser quem eu sou hoje, para eu ter a mentalidade que eu tenho hoje, para eu começar a ter esse canal que eu estou começando agora, para tudo isso que está acontecendo, o que aconteceu na minha vida e o que está acontecendo, porque tudo é aprendizado, eu tive que me afastar de todos. Não ficou um, só ficou o meu marido e os meus filhos, porque todo mundo, parente, pessoas que diziam ser meus amigos, colegas, é, eu nunca fui de muita amizade, mas as poucas pessoas que se aproximavam de mim era só com interesse. E eu sabia disso, e ainda assim eu ainda ficava às vezes, tá, para não magoar, para não ser mal educada. Só que teve um tempo na minha vida, logo no começo da pandemia, que veio aquele desejo no meu coração que eu tinha que me afastar para poder evoluir. E eu não sabia na época que esse era o modo caverna que eu tinha que entrar, e era o que eu precisava entrar no modo caverna para poder me desenvolver. E aí as coisas foram acontecendo, mais para frente eu conto para vocês, mas as coisas foram acontecendo e eu rompi com todo mundo, realmente eu rompi mesmo, bloqueei de todas as redes sociais, meu WhatsApp, não tenho número, quando ligavam para mim eu não atendia, tanto é que pararam de ligar para mim, entendeu? E eu estou muito bem, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, é uma paz tão grande você só se preocupar com você e com o que você tem que fazer para melhorar a sua vida, do que estar preocupado com o que o fulano vai pensar. Ah, mas se eu comprar essa roupa, o que o fulano vai pensar? O fulano vai dizer que eu tô rica, tô cheia de dinheiro. Ah, mas se eu sair para um restaurante, a fulana vai achar ruim porque eu não chamei ela. Ah, mas mora perto de parente, aconteceu muito isso comigo. Mora perto de parente. Aí quando pedia tipo um hambúrguer, uma pizza, tinha que entrar escondido dentro de casa. A gente fazia toda montava toda uma força-tarefa, porque tinha que entrar escondido em casa praticamente, porque se eles vissem, já ia dizer que eu estava cheia de dinheiro, que eu estava gastando dinheiro à toa e queria já mandar no dinheiro. Aí, sabe, esses deboches das piadinhas? E começava o pede-pede, porque se eu comprei uma pizza ontem, eu tô com dinheiro, então eu posso dar, eu posso emprestar, eu posso comprar, eu posso fazer, entendeu? E aquilo ia me chateando muito, tinha muitas outras coisas. Isso aí é só a pontinha do iceberg que eu tô contando pra você. Então, se isso acontece com você, ou igual ou parecido, sabe, mude sua vida, porque se você não mudar, ninguém vai fazer isso com você, não. É você que tem que tomar atitude, porque é você que tá se incomodando com essa situação. É você que está incomodado com a sua vida e é só você que vive a sua vida. Ninguém mais vai viver a sua vida com você. É só você. Então, se não tá bom para você, é você quem tem que mudar, certo? Sem se preocupar com o que os outros vão pensar, tá, gente? Então é isso. Eu queria trazer um pouco para vocês sobre isso, porque eu estou entrando, vou entrar novamente agora no modo caverna, de me dedicar totalmente, total e 100% ao meu projeto, que é aqui no YouTube, e também a minha mudança de mentalidade, meu pessoal, que é mudar alguns hábitos, é ler mais, eu quero ler mais, eu quero ver se eu chego numa média de ler um livro por mês, ou pelo menos um livro de 2 em 2 meses, sabe? Você lê, ele ajuda a se comunicar, você se comunica melhor, você, sabe? É é outra coisa mesmo. Eu não dava tanta importância para livros como eu dou hoje, eu não sabia a importância, né? Eu não sabia, realmente eu não sabia, eu não tive uma boa educação e eu só via gente ao meu redor falando que não prestava, que era perda de tempo, né? Falava muito isso pra mim, então isso ficou na minha cabeça.
E aí eu cresci com aquele sentimento, vou ler pra quê? Né? Pra quê? Eu não sei ler, pra que eu vou estar lendo livro? E o meu grau de inconsciência era esse, gente, pra pior, tá? E aí eu queria falar, encerrar esse vídeo falando uma frase para vocês. Quando nós nos tornamos conscientes do quão inconsciente nós estávamos, a vida começa a mudar. Você tem um- uma visão diferente de mundo, sabe? Quando a gente se torna consciente de quão inconsciente nós estávamos antes, sabe? É uma explosão muito grande na cabeça. Você se sente cansado, porque o cérebro da gente, ele realmente ele foi feito para economizar energia. O cérebro da gente, ele não foi feito para estar gastando energia com nada, não. Entendeu? Então, quando a gente quer alguma coisa nova, quando a gente está pensando em uma coisa nova, mudar de vida, novos costumes e tudo, a primeira coisa que acontece é o cérebro dar uma bugada, ele dá sabe, você fica cansado, você fica confuso, dá uma confusão mental tão grande que parece que você passou o dia todo trabalhando debaixo do sol quente sem comer e sem beber água, eu juro para vocês. Porque era assim que eu estava me sentindo, que eu me sinto às vezes quando eu vou procurar bastante conhecimento, porque eu estou gastando energia. E o meu cérebro, ele fica, o nosso cérebro, ele fica o tempo todo querendo nos puxar de volta. Tipo, é mais ou menos assim, porque fica uma vozinha na cabeça. Eu tenho certeza que você escuta essa vozinha na cabeça. Essa vozinha na sua cabeça chama-se subconsciente, né? Esse abençoado que ele acha que ele pode fazer o que ele quer, entendeu? Então nós temos que estar no controle, nós temos que controlar a nossa mente, não deixar que a nossa mente nos controle, tá? E fazer isso de forma consciente. Que aí ficava aquela vozinha na minha cabeça, eu procurando conhecimento, procurando saber mais sobre lei de atração, Ho'oponopono, sobre mudança de vida, mentalidade, sobre física quântica, sobre tudo isso, sobre YouTube, sobre tudo que eu tinha que procurar saber, tudo que eu tinha, eu realmente enfiei a cara nos estudos, mas aí foi tão cansativo, eu e meu marido, que a gente está no mesmo processo, nós dois juntos. Aí a gente estávamos os dois do mesmo jeito, cansado, não tinha ânimo nem para continuar, sabe? Mas aí, tipo, não, tem que continuar, isso é o cérebro da gente querendo voltar para o que era antes, porque é um terreno conhecido, a Luana de antes, a Luana de antigamente, era um terreno conhecido, fazia a mesma coisa todo dia, não se importava muito em estar mudando, de querer mudar, sabe? Eu sempre fui de querer alguma coisa nova, mas não no grau que eu estou agora, entendeu? Eu estava inconsciente para isso. Então, ficava aquela voz na minha cabeça, tipo, pra que tu vai fazer isso? Não estava bom do jeito que estava? Pra que tu vai fazer isso? É cansativo. Volta para o que tu estava fazendo, que é mais tranquilo. Tu já sabe fazer, tu já conhece, não vai se cansar tanto, entendeu? Então, basicamente era isso. Eu ficava o tempo todo, não, eu não vou. Eu vou continuar, porque eu quero mudar a minha vida. E aí ficava aquela luta, porque realmente é uma guerra que você trava consigo mesmo, o seu consciente com o subconsciente. O seu consciente, você sabe o que você tem que fazer, você conhece, você está indo atrás é, de conhecimento, né? De estudos e tudo mais. Mas o seu subconsciente já está armazenado tudo aquilo que faz a sua vida até hoje. E aí você tem que colocar as informações no subconsciente. O consciente ele leva as informações para o subconsciente. E o subconsciente fica armazenado. Só que já tem tanta coisa aqui que não presta, entendeu? E cansa tanto, é tão cansativo, porque é como se você realmente tivesse nascido outra vez. Todo mundo que faz isso, e eu achava que não era para tanto, mas hoje em dia eu posso falar que era assim, que você sente como se você tivesse nascido outra vez, entendeu? Você nasceu de novo. Então, fica aquela guerra constante, você querendo mudar de vida, querendo informações novas, e o seu subconsciente muito cansado, gastando muita energia para processar aquilo tudo, aí começa a bater as informações que você está colocando agora com as crenças que você tinha sobre dinheiro, as crenças que você tinha sobre trabalho, começa a bater, entra em conflito, sabe? E fica aquela guerra dentro de você, e aí você tem que ter muita força de vontade, você tem que ter realmente um pulso firme de você saber onde você quer ir.
para você não desistir por qualquer coisa, tá? É, como disse uma frase que eu ouvi, que eu não vou lembrar agora quem foi que falou, mas quando eu lembrar eu falo para vocês, que a frase que eu ouvi foi assim, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe direitinho o que é que você quer fazer, para onde você quer ir, o que você tem que ir, onde você quer chegar e o que você tem que fazer para poder chegar até lá, né? Aqui é onde você quer chegar. E aqui é o caminho que você tem que percorrer para chegar no seu destino. Então, você tem que saber onde você quer ir para você saber o que é que você tem que fazer nesse caminho para poder chegar até lá. Então, para quem não sabe, é o que quer, qualquer caminho, qualquer coisa que aparecer serve. E acaba que não dá muito certo, né? Você não se realiza, você fica frustrado, você fica, sabe, cabisbaixo, você não tem ânimo para nada. Então é isso, gente. É isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão, tá? Falar para vocês que eu tô entrando no modo caverna, outra vez, dessa vez vai ser com outro intuito, não é? Não vai ser mais tipo, eu estou começando do zero. Quando eu entrei no modo caverna no ano passado, eu passei um bom tempo, eu não passei só 6 meses. Eu fiquei até janeiro, praticamente janeiro, começo de fevereiro, eu fiquei no modo caverna e meu marido a gente foi sair, respirou um pouquinho, mas agora estou voltando novamente para o modo caverna, porque antes era para eu mudar um pouco o meu eu. Porque eu realmente eu entrei no modo caverna do zero mesmo. Era o ano do passado que estava entrando no modo caverna para mudar. E eu mudei bastante, mudei muito. Eu, meu marido aqui, a nossa vida mudou. Assim, porque primeiro muda dentro da gente para poder começar a refletir fora. Aí eu saí, dei uma respirada e agora eu estou entrando, nós estamos entrando outra vez no modo caverna com o intuito de se vocês veem o vídeo passado que eu mostrei a roda da vida, então eu vou entrar no modo caverna agora com o intuito de cuidar daquelas áreas que a roda da vida me mostrou que eu tenho que cuidar. Entendeu? Então esse é o intuito. Me dedicar mais nesse novo trabalho que eu estou fazendo aqui nesse novo projeto pelo YouTube e buscar resolver ou pelo menos dar uma boa melhorada na minha vida de acordo com a roda da vida, né? De acordo com o que a roda da vida falou para mim que eu preciso cuidar dessas áreas. Então, eu vou passar 6 meses cuidando dessas áreas. E aí eu vou entrar novamente no modo caverna para não me distrair com nada. Não quero me distrair com nada. Entendeu? E aí eu vou postando para vocês o progresso direitinho, tá, gente? Mas é essa a mensagem que eu queria passar para vocês, tá? É, Levantem agora, não sei o que é que você quer fazer, não sei o que é que você pretende fazer, não sei o que é que você quer para sua vida, mas como uma procrastinadora nata, ex-procrastinadora nata, ainda estou no caminho lutando contra isso, mas eu já levantei, já saí da minha zona de conforto, então já foi uma vitória muito grande. Eu ter levantado, eu ter gravado o primeiro vídeo, eu ter gravado o segundo, e por aí vai, porque esse é o meu projeto, mas você pode ser diferente, então para o que for que você queira fazer, levante da sua zona de conforto, levante do lugar que está confortável para você, vai ser desconfortável, vai ser cansativo, vai, não vou dizer que não vai ser muito, mas é normal, tá? Quando você começar a mudar, começar a ir atrás, você vai se sentir muito cansado. A sua mente tem hora que dá uma bagunçada, dá uma bugada, e aí você tem que parar, você tem que descansar um pouco para poder começar novamente. Só não desista, tá? Não desista, porque desistir não é uma opção, não é? Vamos começar a adotar essa palavrinha mágica. Desistir não é uma opção. A opção é ou dar certo ou dar certo. Só tem essas duas, ou dar certo ou dar certo. Qualquer uma das duas está ótimo, tá certo, gente? E é essa mensagem que eu queria passar para vocês, tá? Agradeço a vocês, agradeço quem ficou comigo aqui até o final. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas é porque realmente foi mais um bate-papo. Não dá para você entrar num conteúdo assim e ser muito raso, não é? Eu quero aqui trazer realmente o meu conhecimento, o que eu tenho de conhecimento agora, eu ainda vou adquirir para vocês. Eu quero também, quem sabe, estimular vocês a mudar a vida de vocês, a vida, né? Nem que seja um pouquinho, mas que mude para melhor, já está no lucro, tá certo, gente? Então, obrigado para quem ficou comigo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, tá certo, para me ajudar. Se inscreve no canal também, tá certo? Ativa o sininho para vocês receberem as notificações toda vez que eu postar um vídeo aqui na plataforma, tá certo? Beijo para vocês e tchau, até o próximo vídeo.